A paz de Alxamaxi, irmãos. Meu nome é irmão Júnior Bispo e gostaria de gravar uma mensagem para edificação. O título dessa mensagem é A Importância da Família. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia junto comigo no livro de Efésios, capítulo 2, verso 19, que diz assim: Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Al. A palavra nos diz que nós somos membros da família de Al. Quando a gente lê o capítulo 3, verso 14 ao 15, o texto diz: Por esse motivo, eu dobro de joelhos diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Além de sermos membros da grande família de Al, a Escritura ainda nos diz que parte dessa família está no céu e parte dessa família está na terra, porque o Eterno ele é família. Louvado seja Al. E a princípio nós iremos ver que Al ele se revela através de figuras familiares. Por exemplo, para demonstrar o seu amor, para quem o Eterno apela? Para a figura materna. Isaías, capítulo 49, do verso 15 ao 16, que vai dizer assim: Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Os teus muros estão sempre diante de mim. Louvado seja Al. Então, para demonstrar o seu amor, o Eterno apela para a figura materna. Quando ele diz no verso 15, ainda que ela se esqueça, e Al está mostrando a última coisa, quase zero de acontecer, uma mãe se esquecer do seu filho. Mas ainda que isso aconteça, todavia, ele não esquecerá de ti. Louvado seja Al. Portanto, vemos a demonstração da figura materna nas Escrituras Sagradas, pois Al é família, e Al valoriza a família. E quando o Criador quer falar sobre disciplina, para quem ele apela? Para o pai, para a figura paterna. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Escrituras junto comigo no livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 5 ao 7, que diz assim: E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina de Al, nem desanimes quando por ele sois repreendido, pois Al é a disciplina que ama, e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportais dificuldades aceitando-as com disciplina, e Al vos trata como filhos. Ora, qual é o filho que não passa pela correção do seu pai? Quando Al diz, ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? O Criador está nos dizendo que, como um pai corrige a seu filho, ele também nos corrige. Então, Al usa da figura paterna do pai para demonstrar sua disciplina, o seu amor, pois o Criador é família. Então, assim como Al usa da figura paterna para demonstrar disciplina, o Eterno também volta a usar a figura da mãe para demonstrar o consolo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra no livro de Isaías 66, verso 13. Vai dizer assim: Assim como a mãe conforta seu filhinho amado, eu de igual modo vos consolarei. Eis que eu os consolarei em Jerusalém. Louvado seja Al. Portanto, Al é família. E Al usa da figura da mãe para demonstrar o consolo. E não precisamos ir muito longe. O Eterno usa da figura paterna para demonstrar provisão. Lucas 11, do verso 11 ao 13, que diz assim: Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, quando o Eterno diz aqui no verso 11, quando o Machia diz no verso 11, ora, qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Verso 12, ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, o Machia
Até o Machire usa da figura paterna para demonstrar a provisão. Quando a gente lê no livro de Cantares, vemos várias analogias entre o noivo e a noiva, entre Yahusha e a igreja. Então, Yah usa de figuras familiares como forma de exemplo para se comunicar com seus filhos. Yah usa da mãe para falar sobre amor. Yah usa do pai para falar sobre disciplina. A palavra fala que seus pensamentos são maiores que os nossos pensamentos. Portanto, Yah usa dessas figuras para que possamos entender essas coisas. Louvado seja Yah. Então, o Criador, ele é família. Assim como Yah é família, a palavra nos mostra que a relação com a família está diretamente ligada com a relação com Yah. Eu gostaria que os irmãos abrissem as Escrituras no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que vai dizer assim: Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Ele diz que aquela pessoa que negou o cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, em traduções que diz especialmente da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Não é que ele diz que se tornou igual a um descrente, ele diz que se tornou pior. Se fosse igual, já estava ruim. Ou seja, a palavra fala que o comportamento com a família está diretamente ligado na relação com Yah, pois é impossível a pessoa ferir família e não ferir a relação com o Criador. No livro de Malaquias, capítulo 2, verso 13, Yah questiona Israel: Israel, vocês têm coragem de orar para mim e perguntar por que eu não vos ouço? Vamos ler Malaquias 2, do verso 13 ao 15. Vós fazeis também outra coisa, cobrir de lágrima o altar de Yah com choro e gemidos, porque ele não se inclina mais para a oferenda, a fim de recebê-la benignamente de vossas mãos. E perguntam por quê? Eles perguntando: ó Eterno, por que tu não nos ouve? Porque Yah é testemunha entre ti e a mulher da tua juventude, que traíste. Embora ela seja a tua companheira, é a mulher da tua aliança. Então ele estava falando para Israel: vocês fazem aí altares, vocês choram, vocês oram, mas eu não vos ouço. Porque tu foi infiel à esposa da tua juventude, a mulher da tua aliança. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 7, ele vai dizer assim: do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida à companheira de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que vossas orações sejam interrompidas. Ou seja, dependendo do tratamento do marido para com a sua esposa, as Escrituras falam que as orações podem ser impedidas, porque a relação com o Criador está diretamente ligada com a relação com a família. Tá certo, irmãos? Louvado seja Yah. Espero que os irmãos tenham entendido. E para finalizar essa mensagem aqui, eu gostaria de dizer para os irmãos que qualquer coisa, seja ela física ou espiritual, qualquer coisa que a gente faça às custas da família, isso é retrato de maldição e não de bênção. No livro de Josué, capítulo 6, verso 26, a palavra fala: naquela ocasião, Josué fez pronunciar esse juramento: maldito seja diante de Yah o homem que se levantar para reconstruir esta cidade de Jericó. Lançará seus fundamentos sobre o seu primogênito, colocará as portas sobre o seu filho mais novo. Quando a gente lê 1 Reis, capítulo 16, verso 34, a palavra fala: no seu tempo, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Pelo preço do seu primogênito, Abirã lançou seus fundamentos, e pelo preço do seu filho, do seu último filho, do seu filho caçula, Segube, assentou-lhe as portas,
conforme a predição que Yahweh fizera por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, qualquer obra, seja ela física ou espiritual, às custas da família, isso é retrato de maldição e não de bênção. Quando Josué diz, no capítulo 6, verso 26, quando ele diz: maldito seja diante de alma que se levantar para construir a cidade de Jericó. Ele vai lançar o fundamento com a morte do seu filho primogênito. Ele vai colocar as portas com a morte do seu filho caçula. Ou seja, irmãos, qualquer construção que a gente fizer que custe a família, isso é retrato de maldição e não de bênção. Aí quando a gente lê lá 1 Reis, capítulo 16, aí a palavra fala que El de Betel, ele reconstruiu Jericó. Aí a palavra fala pelo preço do seu filho primogênito. Quando ele lançou os fundamentos, morreu o primogênito. Quando ele colocou as portas, morreu o filho caçula. E lá no livro de Josué fala: maldito seja o homem que reconstrui Jericó. Então o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa, irmãos, seja ela física ou espiritual, que custe a sua família, isso é retrato de maldição e não de bênção. Louvado seja Yahweh.